Bora te atualizar sobre como é que anda a busca do Palmeiras por centroavante. Essa busca nesse momento se concentra em jogadores no futebol ucraniano. Bora falar também sobre o São Paulo, que apresenta com o Júlio Casares um retrospecto muito melhor em clássicos do que com seu antecessor. Tem ainda informações do Corinthians. Será que Vitor Pereira e Roger Guedes vão se dar bem? E o Flamengo? Uma série de especulações, vou te atualizar sobre Dodô, Ayrton Lucas, Marlon, Pablo, entre outros. Para completar, bora te contar a respeito das enormes diferenças entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, que fazem nesse domingo um clássico dos mais inusitados, ou discrepantes, como queiram. Tem aí também as últimas do mercado, a confusão e a violência horrorosa no futebol mexicano. Enfim, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube com a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora começar contando que todo esse vídeo tem um oferecimento de Sportbet BR, casa de apostas esportivas que não para de crescer, e tem o grande Milton Neves como embaixador. Separei jogos importantes, os dois principais desse domingo no futebol brasileiro: Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Como o Flamengo é bem favorito contra o Vasco, assim como o Atlético em relação ao Cruzeiro, separei outras dicas, outras sugestões de cotações com odds bem maiores. Por exemplo, se o Flamengo vencer e tiver mais de 2,5 gols na partida, ou seja, a partir de 3 gols, essa aposta paga R$ 1,80 para cada real apostado. Se você não curtiu essa, eu vou sugerir uma segunda. Se o Flamengo vencer e a partida tiver mais de 3,5 gols, ou seja, a partir de 4 gols, independentemente de quem estiver marcando, você pode receber R$ 2,96 para cada real apostado. Bora fazer a mesma coisa entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. As cotações para a vitória do Atlético pagando pequenas, são poucas, né? Não é uma cotação bacana, então eu separei outras duas alternativas. Vencedor da casa, no caso o Atlético Mineiro, e ambos os times marcando com gols de Atlético e Cruzeiro, essa aposta paga R$ 3,69. Agora, se o Atlético, como time da casa, vencer e não tiver gol dos dois times, tiver gol possivelmente só do Atlético, essa aposta paga R$ 2,06. Curtiu? Então é bem fácil. Pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Sportbet BR e faça como eu e Milton Neves. Se a gente confia na Sportbet BR, você também pode confiar. Seja um ganhador na Sportbet BR. Bora falar agora sobre o tradicional giro de notícias, começando com o Santos, que fechou com o Maicon e espera anunciar nos primeiros dias dessa semana a volta do volante Alisson, que estava no futebol saudita. O Santos ainda busca um meia atacante, um volante, um ponta e eventualmente um lateral esquerdo. Existe a convicção por parte da diretoria e também do presidente Andrés Rueda de que o Santos precisa de vários reforços para ter um time mais confiável e não ficar sofrendo, brigando contra o rebaixamento. Eu acho bem importante mesmo que o Santos tenha essa noção. Afinal de contas, esse atual elenco no Campeonato Nacional vai sofrer demais. Bora falar a respeito de Bruno Henrique, que tem enorme, ótimo retrospecto contra o Vasco. O atacante do Flamengo tem no Vasco a sua maior vítima desde que foi contratado pelo Rubro Negro. São 7 clássicos e 7 gols marcados. Ele fez 14 gols em clássicos no Rio de Janeiro, sendo metade deles apenas em um time, no caso do Vasco da Gama. Importante contar que na temporada passada, em 2021, Bruno Henrique passou em branco em todos os clássicos. Você imagina que o Bruno vai retomar seu estilo matador em clássicos nesse domingo ou vai seguir no jejum? Uso o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, bora falar sobre barbaridades no mundo do futebol. Ao longo dos últimos dias no Brasil a gente viu emboscada contra o ônibus do Bahia, emboscada também contra o ônibus do Internacional, invasão de campo no estádio do Paraná, torcedores querendo bater em jogadores. Nesse sábado, depois do clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, teve confusão entre torcidas dos dois times em uma estação da CPTM. A curiosidade é que nem havia corintianos no estádio, mas um grupo de torcedores do Corinthians havia se reunido para assistir ao jogo, bem longe do Morumbi, e acabou cruzando com torcedores do São Paulo que estavam voltando do estádio, cenas bem tristes, mas nada comparado ao que aconteceu no México. Nesse sábado rolou o jogo entre Querétaro e Atlas, estádio cheio e uma confusão poucas vezes vista no mundo da bola. As imagens que estão rolando pela internet, certamente você já deve ter visto, não vou colocá-las aqui para não causar pânico. Essas imagens são assustadoras.
E as primeiras informações ainda desencontradas falam sobre a possibilidade de morte de 15 torcedores, com ainda outros 22 feridos. A Federação de Futebol do México suspendeu o restante dessa rodada. E as punições precisam ser extremamente pesadas. E eu, na condição de presidente da federação, pensaria na exclusão desses dois times, na impossibilidade deles contarem com torcida por pelo menos um ano. Só algo muito, mas muito forte para mostrar ao mundo do futebol que esse comportamento não é aceito. O mesmo vale também para os casos no Brasil. Infelizmente a impunidade por aqui está rolando solta. E você, o que pensou? Como é que viu toda a confusão lá no México? Use o espaço para comentários e opina, beleza? Bora falar agora sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Será que o confronto desse domingo é o confronto de maior diferença entre os dois rivais? De um lado o Atlético, campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Supercopa. De outro, o Cruzeiro, que vai para a terceira temporada consecutiva na Série B. Separei alguns números que ilustram um pouquinho dessa discrepância. Hoje, por exemplo, o Atlético tem uma folha salarial de algo na casa dos 14 milhões de reais. A folha do Cruzeiro ela foi diminuída, como eu contei para vocês nos últimos dias. Era de 3 milhões e 200 mil durante a Série B e caiu para 2 milhões e 400 mil nesse início de gestão do Ronaldo Fenômeno. Ou seja, um mês da folha do Atlético paga quase 6 meses da folha do Cruzeiro, praticamente meio ano. E eu acho que os atacantes ilustram bem essas diferenças, né? O Hulk e o Edu disputam a artilharia do Campeonato Mineiro. Hoje o artilheiro é o Rafael Lucas, atacante do Atlético, que tem 6 gols. O Edu aparece com 5 e o Hulk tem 4. O Hulk ganha no Galo 1 milhão e 300 mil reais por mês. O Edu ganha no Cruzeiro 90 mil reais mensais. Só para vocês entenderem a diferença em relação aos centroavantes, aos goleadores dos dois times. Bora falar sobre previsão de gastos. O Atlético estima ser capaz de gastar ao longo da temporada 447 milhões de reais. Os gastos do Cruzeiro, de acordo com o orçamento do clube, ficam em 35 milhões de reais. Diferença superior a 10 vezes. Só para você entender o quanto está em jogo hoje em caso de vitória do Cruzeiro. Outro dado importante. Na temporada passada o Cruzeiro conseguiu vencer o Atlético por 1-0. Apenas um atleta daquele time deve ser titular na partida desse domingo. E 80% do elenco do Cruzeiro nunca disputou um confronto contra o Atlético, esse clássico específico, né? Até porque o Cruzeiro sofreu uma enorme reformulação em relação ao elenco do ano passado. Por conta de tudo isso, eu vejo o Atlético bastante favorito, mas não imagino uma goleada. 2-1, 1-0, algo do tipo, até porque a rivalidade é extremamente grande e os jogadores do Cruzeiro vão entrar com sangue nos olhos, como se diz no mundo do futebol. Você pensa o que sobre esse jogo? Vai dar Galo, vai dar Cruzeiro, dá empate? Os times lideram a competição e uma vitória hoje deve determinar quem será o primeiro colocado dessa fase de grupos. Bora falar agora sobre Roger Guedes e Vitor Pereira, novo técnico do Corinthians, e a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: quem aposta que vai haver em algum momento uma rixa, uma discussão, algo mais pesado entre o atacante e o treinador? Já contei para vocês há vários dias que o Vitor Pereira é muito bom técnico, mas do estilo disciplinador, não aceita levar desaforo para casa. Já, por exemplo, colocou o Hulk para sentar no banco de reservas por 7 rodadas na reta final da passagem deles pelo Xangai SPG. Pois bem, na estreia do Vitor Pereira, ele cobrou o Roger Guedes. O Roger acabou perdendo uma bola, iniciou um contra-ataque para o São Paulo e ficou reclamando com a arbitragem. O Vitor Pereira, na beira do gramado, exigiu que o Roger Guedes voltasse para ajudar na marcação. E o Roger tentou responder, enfim. Na saída do campo para o intervalo, os dois conversaram, deu para perceber pelas imagens, conversaram, e o Roger Guedes tentou explicar, argumentar por que de rebater o técnico português naquele momento. Vocês sabem que o Roger Guedes tem fama de detestar ser substituído. Mesmo com partidas muito ruins sob o comando do Silvinho, ele quase nunca saía de campo. Será que o Vitor Pereira vai ter coragem de tirar o Roger Guedes? Será que o Roger vai reagir bem a essa história? Pois bem, nessa estreia do Vitor Pereira, na derrota por 1-0 para o São Paulo, Roger jogou os 90 minutos, apesar de ter tido uma atuação ruim. Para mim, talvez o pior do Corinthians em campo. O próprio Vitor Pereira, na entrevista coletiva, lamentou alguns movimentos feitos pelo Roger. Ele entende que o Roger precisa frequentar mais a área adversária
e não ficar jogando tanto pelos lados do campo. Temporada atual do atacante, 9 jogos, 2 gols e 2 assistências, números bem inferiores ao da temporada passada. Bora falar agora sobre Flamengo, uma série de especulações envolvendo reforços. Vocês não param de me perguntar, fui checando caso a caso e vou começar a contar para vocês. Primeiro sobre o Dodô, lateral direito que pertence ao Shakhtar Donetsk. Assim como todos os outros atletas do Shakhtar, foi liberado para jogar por empréstimo onde bem quisesse, só que por apenas 3 meses. O Flamengo monitora a situação do Dodô, entende? No lateral direito, uma ótima alternativa de mercado, embora até agora não tenha feito proposta nem contato mais firme. Só monitora, quer saber direitinho como é que andam as coisas para eventualmente um pouquinho mais para frente poder apresentar alguma oferta. Outro jogador do Shakhtar especulado no Flamengo foi o Marlon, ex-atleta do Fluminense, passagem pelo Barcelona, titular absoluto do Barça. O Flamengo busca um zagueiro, mas o Marlon não é a prioridade. O alvo número 1, como eu já contei para vocês, é o Felipe do Atlético de Madrid. Como as negociações com o Felipe parecem ainda distantes, o Flamengo gosta da possibilidade de contratar o Pablo. Esse é outro tema para essa pauta aqui. O Pablo, ex-zagueiro do Lokomotiv, ele tem praticamente tudo acertado para rescisão do contrato com o clube russo, entende que não há mais clima para continuar por lá depois dos conflitos contra a Ucrânia. O Pablo já está no Brasil aguardando por interessados. Conversas entre Flamengo e Pablo já começaram. O Paulo Souza é o grande defensor da contratação do atleta. O Paulo e o Pablo trabalharam juntos no Bordeaux. Para fechar sobre as especulações, também falaram sobre Ayrton Lucas. Lembra dele? Lateral esquerdo ex-Fluminense, 26 anos de idade. Está jogando outro jogador que atua na Rússia. Ele defende o Spartak Moscou. Números, eu falei 26 anos, ele tem 24, tá? Números do Ayrton Lucas bem interessantes, tem mais de 100 partidas desde que foi contratado pelo Spartak Moscou, contrato até julho de 2024. Teve gente cravando que o Ayrton Lucas pediu para voltar ao Brasil e mais especificamente para jogar no Flamengo. O Carlos Leite, que é empresário dele, assegura que não há nada, absolutamente nada nesse sentido. Que o Ayrton Lucas não descarta no futuro jogar no Flamengo, mas está feliz, está tranquilo, está bem jogando no time russo, é titular absoluto, tem salários bacanas e não existe nesse momento nenhuma negociação, até porque o Flamengo não o procurou e ele nem foi sugerido ao Fla. Só para arrematar sobre o Flamengo, contar que nessa segunda-feira pode rolar a oficialização de Rodolfo Landim como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Informação divulgada pelo Lauro Jardim nos últimos dias, que o Landim seria o principal nome para administrar a Petrobras. Muito torcedor do Flamengo preocupado. Será que o presidente do Flamengo pode deixar o clube para assumir a Petrobras? Não é a ideia do Landim, ele gostaria de conciliar. Mas será que para o Flamengo é bacana ter um presidente que concilia Petrobras e Flamengo, além de um vice-presidente de futebol que é vereador e também gerente ou homem do futebol? Não sei até que ponto essa falta de exclusividade pode ser justa, pode ser algo normal para o clube mais popular do país. E você, o que você pensa? Use espaço para comentários e opina, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, mais uma vitória em clássico. E o São Paulo de hoje é bem diferente do São Paulo da era Leco. Vocês vão lembrar, especialmente os São Paulinos, como o São Paulo sofria em clássicos. Então eu separei os números do São Paulo sob o comando do Leco e os números do São Paulo sob o comando do Júlio Casares, contando ou lembrando que o tricolor do Casares, do Rogério Ceni e companhia, emplacou a 4ª vitória consecutiva em clássicos. Vitória nesse sábado por 1-0 contra o Corinthians no Morumbi, com gol do Caleri aos 51 segundos. Júlio Casares, em 17 clássicos, desde que tomou posse, tem 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de 55% dos pontos. Já o aproveitamento do Leco é de 33% dos pontos. Dá uma olhada no número de derrotas e vitórias. O Leco, ou o São Paulo do Leco, ganhou 13 clássicos, empatou 16 e perdeu 26 clássicos. Ou seja, o São Paulo do Leco ganhou metade dos clássicos que perdeu. Era um fracasso retumbante. Isso sem falar nos gols marcados e sofridos. O São Paulo do Júlio Casares tem 19 gols marcados e 8 gols sofridos. O São Paulo do Leco tinha 51 gols marcados e 77 gols sofridos. Muita gente faz comparações entre Leco e Júlio Casares. Para mim não existe nenhuma comparação. Leco é o pior presidente da história do São Paulo e o Júlio Casares tem tentado assumir ou consertar vários dos equívocos feitos e tomados pelo antigo presidente, com dívidas,
com contratações absolutamente malucas, com a falta de títulos, com um desempenho péssimo em clássicos, com a perda de receitas com o Morumbi, enfim, o São Paulo se livrou do para mim, pior presidente da história do clube. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras e da busca por centroavante. Busca das mais complexas, o Palmeiras desde o ano passado bate cabeça em relação a isso e Anderson Barros segue bastante ameaçado de demissão pela dificuldade alviverde para fechar com o 9. Nesse momento, sem Lucas Alário, Tati Castelhanos e vários outros nomes especulados, a gente pode incluir nessa lista também o Pedro do Flamengo. O Verdão concentra esforços na busca por um camisa 9 na Ucrânia. Quer entender, mapear todas as alternativas e possibilidades. Eu escutei que o Matheus Peixoto, ex-Juventude, atualmente na segunda divisão da Ucrânia, foi sugerido ao Palmeiras. Não sei se vocês vão lembrar dele. Centroavante de 26 anos de idade, fez bom campeonato pelo Juventude e está arrebentando na segunda divisão da Ucrânia. É sempre importante fazer essa distinção. 19 jogos e 15 gols marcados. Ficaria surpreso se o Palmeiras o contratasse. Até porque a Leila Pereira já disse que é contra essa história do bom e barato e também que não vai fazer apostas. A aposta feita já foi a contratação do Navarro. Agora a ideia é contratar um jogador que chegue e assuma a camisa 9 sem grandes dificuldades. E é aí que pode entrar um outro nome especulado nos últimos dias. O de Fernando, atleta revelado na base do próprio Palmeiras e vendido para o Shakhtar Donetsk em 2018 por 5,5 milhões de euros. O início do Fernando na Ucrânia foi bem ruim. Ele foi muito cedo para lá, teve dificuldade de adaptação, acabou emprestado para o Sporting de Portugal, onde também não teve muitas chances, mas a atual temporada do Fernando é de longe a melhor desde que ele se transferiu do Palmeiras. Virou titular absoluto dos 14 jogos disputados, foi titular em 13, só começou no banco de reservas uma única vez. E o número de gols também demonstra o quanto ele está adaptado, o quanto ele cresceu de produção. 14 jogos, 8 gols marcados, uma assistência. É o centroavante titular do time, meteu gol na Liga dos Campeões, fez vários gols, 5 gols também no campeonato ucraniano, só 23 anos de idade. O Palmeiras tem interesse no Fernando desde que esse episódio envolvendo Ucrânia e Rússia se deflagrou. O grande problema, assim como acontece com vários outros atletas do Shakhtar Donetsk, é que o time ucraniano só liberou o Fernando para um empréstimo de 3 meses. E é o tipo da coisa que não resolve os problemas alviverdes. Então Anderson Barros, Leila Pereira e companhia tentam convencer o Shakhtar, por meio de seus representantes, por meio dos representantes do Fernando, a tentar uma outra alternativa de negócio, um empréstimo até dezembro com opção de compra. Essas discussões estão só no começo. A ideia do Palmeiras era primeiro entender o que o Shakhtar pensava sobre a situação dos seus jogadores. A ideia do clube ucraniano é vender todos. Aqueles que não forem vendidos poderiam ser emprestados até a metade da temporada. Essa opção está descartada no Palmeiras. Se o Verdão convencer o Shakhtar a emprestá-lo, pelo menos até dezembro, assumindo 100% dos salários, o Fernando pode ser o novo camisa 9 alviverde. Você gostaria? Você pensa a respeito do Fernando? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião também, beleza? A gente se vê mais tarde. Tem live primeiro para membros do canal e depois aberta para todo mundo a partir das 8 da noite. Aguardo por vocês. Tchau, tchau.